No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024, exposição, congresso e negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Estamos de volta com mais um episódio do Podcast Mineral, seu podcast que fala sobre o mundo da mineração, sempre trazendo um conteúdo relevante sobre esse setor que move a economia do Brasil. E ao meu lado tenho Rafaela Padilha, minha colega, apresentadora também do Podcast Mineral. Olá, Disney. Hoje nós estamos com dois convidados, super especiais, que vai falar sobre a mineração em pequena escala. A mineração artesanal, que é a mineração que é a maioria no estado do Mato Grosso, no nosso estado. No Mato Grosso e no Brasil também, Estamos recebendo aqui Écio Moraes, diretor executivo do IBGM, e Humberto Paiva, representante da Companhia Mato Grossense de Mineração. Sejam bem-vindos ao Podcast Mineral. Muito obrigado, Disney. Muito obrigado, Rafaela. Um grande prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, Disney e Rafa, mais uma vez aí para falarmos de mineração. Você gosta, né? Um pouquinho. Então eu gostaria de entender, inicialmente, sobre essa parceria entre o IBGM e a Metamate para desenvolver esse projeto, para mostrar as boas práticas da mineração a nível de Brasil. Écio, me fale um pouquinho sobre esse projeto. Disney, como você já sabe, o IBGM representa a cadeia de valor da indústria joalheira, E nessa cadeia de valor nós temos a mineração de pequena escala, a mineração artesanal, tanto de gemas como de ouro. Então é fundamental para a indústria joalheira a gente ter a garantia da procedência dos bens minerais que são utilizados na indústria joalheira, tanto as pedras preciosas como o ouro. Em termos de rastreabilidade, de sustentabilidade das operações da mineração de pequena escala que fornece para a indústria joalheira. Então, a gente tem essa preocupação, sempre tivemos, mais agora até do que existe todo um movimento mundial em torno da preocupação com sustentabilidade, com rastreabilidade, com profissionalismo na mineração. Então, e nós estreitamos o relacionamento aí com o pessoal do Mato Grosso, que hoje é uma referência na mineração artesanal, na mineração de pequena escala, particularmente de ouro, tem experiências muito bem sucedidas nessa área, relacionamento com o setor público, mesmo o marco legal que regulamenta esse setor lá no Mato Grosso, e a gente quer entender um pouco, aprender um pouco com eles e eventualmente replicar para outros estados onde tem produção de gemas e ouro até. Humberto, como é que nasceu essa parceria e o que representa esse desafio para a Metamate? Então, diz, como o Écio colocou aqui, a necessidade do setor, e se organizar desde a sua originação, da sua base, até a indústria, até a transformação, a exportação. O comprador, o consumidor internacional, ele está mais exigente, tanto na parte da extração com a responsabilidade ambiental, como a parte de compliance. Então, qualquer produto, seja ouro, seja gema, pedra preciosa, que é comercializada no mercado internacional, que da mesma forma como o ouro, boa parte do nosso ouro é exportado, a parte também de gemas é exportada, Então há uma exigência do mercado internacional e um olhar clínico sobre o setor aqui no Brasil. Então, Mato Grosso tem caminhado numa parceria governo e o segmento na estruturação de boas práticas, na estruturação de legislação que faça uma cobertura ambiental ali que seja, vamos dizer, exequível para a aplicação dessa legislação. E os resultados estão vindo aí, estão colhendo resultados de êxito no setor da pequena mineração de ouro no estado de Mato Grosso. E essa modelagem a gente está trabalhando nessa parceria com o IBGM, com o estado de Minas, replicar essas boas práticas, levar essa modelagem
e usar o melhor. Não é levar uma receita de bolo pronta, mas a gente identificar, através de um diagnóstico, quais são as principais demandas. Já tivemos lá, já conversamos desde do garimpeiro à indústria, para entender essa cadeia, como que ela se comporta. Daí então a gente entrar nessa parceria levando aquilo que é de melhor do modelo que nós temos em Mato Grosso hoje. O modelo usado no garimpo de ouro em Mato Grosso, por exemplo, na Baixada Cuiabana, no Nortão de Mato Grosso e Peixoto de Azevedo, foi um modelo que deu muito certo. Agora é possível transferir esse modelo do ouro para o setor de gemas, Écio? Em alguma medida sim, Disney. A gente tem que ter a preocupação com processos, né? E quando a gente preocupa com os processos, eles podem ser aplicados em diferentes tipos de mineração. Perfeito. Então esse é a nossa expectativa. É importante distinguir hoje, o Disney, toda a oportunidade que a gente tem para falar, e o teu público aqui é um público muito qualificado, a gente valorizar a mineração de pequena escala no país, que tem sofrido muito com diferentes tipos de adversidade, ataques e tudo mais, né? Tem problemas, tem muitos problemas, mas é hoje uma atividade responsável pela geração de milhares de empregos, divisas internacionais, e mais do que isso até, tem uma potencialidade enorme por exemplo, no caso do setor joalheiro, que basicamente é abastecido pela mineração de pequena escala, enorme para a gente poder agregar valor, como o Humberto colocou, agregar valor ao bem mineral produzido no país e exportarmos mais joias e menos pedras brutas ou pedras lapidadas até, né? Não que isso tenha algum demérito, mas... fazer com que as riquezas fiquem aqui no país, né? Agregar valor. Agregar valor. A gente chama de adensamento da cadeia produtiva, né? Então isso é fundamental, não só para o setor joalheiro, inclusive para todo... O Brasil precisa se reindustrializar, né? A gente perdeu muita participação no PIB, a indústria brasileira, né? Em meados da década de 80, 30% do PIB era indústria. Hoje é quase menos de 10%. É muito sério isso, né? E na indústria que tem inovação, na indústria que tem maior geração de emprego, na indústria que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, chegou o momento de haver um maior diálogo da mineração de pequena escala com o setor público e com a mineração de grande escala. E o garimpeiro? O garimpeiro está nesse contexto da mineração de pequena escala, né? Da mineração artesanal. É o garimpo, né? O garimpo que tem previsão na Constituição e tudo mais, que hoje está muito vilipendiado, o nome, né? Existe aí um certo estigma quando se fala de garimpo. Mas o garimpo tem previsão legal, tem um vínculo histórico com a história do país, né? Tem uma dimensão social enorme, são milhares de trabalhadores nessa área. E desamparados, né? Quer dizer, não adianta você ter uma política só repressiva para esse setor. Você tem que ter uma política de inclusão, de integração, de qualificação, de profissionalização, né? De suporte nas diferentes áreas, suporte financeiro, suporte tecnológico, né? Então a gente não desconsidera os problemas enormes que tem, né? Mas nós temos uma posição muito mais propositiva, né? Eu costumo dizer que a indústria joalheira ela está aqui para ajudar, ela é parte da solução, ela não é parte do problema que a gente tem enfrentado nesse setor. Então é essa integração que move a gente, esse espírito que move essa aproximação, não só com a mineração de pequena escala, como o relacionamento que nós temos, inclusive, até com a mineração de grande escala, com o IBRAM, por exemplo. Para o IBGM desmistificar essa questão da mineração de pequena escala é importante, né? Porque a mineração artesanal hoje ela é vista como a grande vilã ambiental da mineração no Brasil. Né? Quando alguém fala, está poluindo o rio, está desmatando, é o garimpeiro que está dentro da floresta. Eles não pensam nas grandes indústrias mineradoras. E para vocês que consomem a maioria do ouro vindo dessa mineração, é fundamental que isso aconteça. Nós temos hoje um problema, e são diferentes setores que sofrem com isso, Rafael, da desinformação, né? Primeiro, a mineração,
ela precisa se posicionar melhor, ela precisa se relacionar melhor, ela precisa comunicar melhor com a sociedade. Mineração como um todo, mineração de grande escala e mineração de pequena escala. Precisa comunicar entre si. Comunicar primeiro, melhor, né? Entre si, porque os setores da mineração não conversam. Isso é um problema sério. Tem os problemas internos, mas tem esse problema maior que é de comunicar com a sociedade como um todo. Tudo que não é orgânico é mineração. Tudo. Né? Então, aqui nesse momento aqui, tudo que a gente está aqui, essa mesa, essa caneca, essa caneta, tudo tem mineração aqui, a água que está aqui, é tudo mineração, né? Então, se o agro conseguiu fazer um trabalho interessante nessa área, se o agro é pop, a mineração é tudo, né? Com exceção do que não é orgânico, que é orgânico não é mineração, mas tudo que não é orgânico é mineração. Então, agora a gente não consegue comunicar isso. E o impacto, não é para fazer comparação aqui com questão de sustentabilidade, nada disso não, mas o impacto da mineração, por exemplo, do meio ambiente, é menor do que o impacto do agronegócio. Não vamos comparar uma coisa, outra coisa. Mas o impacto de um grande latifúndio agropecuário, o impacto dele é muito maior do que uma mineração localizada, etc. Né? Isso tudo é um esforço que tem que ser feito, a mineração tem que fazer tanto a grande mineração como a pequena mineração. E até para a transição energética, né, a gente vai precisar dos minerais críticos, o lítio, o nióbio, terras raras, etc. A gente vai precisar minerar mais e não menos para fazer a transição energética. Tudo isso é um esforço de comunicação, mas o foco do IBGM é realmente uma aproximação com a mineração artesanal, de forma a gente poder contribuir para que ela seja mais profissional, mais transparente, mais rastreável, para que a gente tenha um suprimento mais garantido. E nesse sentido, recentemente foi realizado em Minas Gerais um seminário que discutiu os desafios e oportunidades da mineração de gemas no estado. E inclusive tem como parceiro aí, além do IBGM, né, o Sindijoias e a Jomig. Como é que foi esse evento para vocês? Qual que foi o resultado que vocês tiveram desse evento? Depois eu até pediria que o Humberto comentasse esse assunto. Qual que é o espírito? O que nos motivou? Primeiro, o objetivo desse evento lá em Minas vai nessa linha de a indústria e o varejo contribuir para o aprimoramento, a profissionalização da mineração, no caso a mineração artesanal de gemas. Né? E, mais uma vez, a gente identificou no estado do Mato Grosso uma experiência positiva. Então nós estamos fazendo um benchmark. O que tem de interessante no Mato Grosso, que a gente sabe que tem, relacionamento com o setor público, marco legal mais aprimorado, que atende mais às necessidades da mineração artesanal, os resultados são concretos, é uma mineração muito mais sustentável, muito mais profissional, etc. Em que medida a gente pode replicar essa experiência positiva em Minas Gerais? Então aí a gente pediu para o Humberto articular com os diferentes atores lá no Mato Grosso e levarmos profissionais para Minas para a gente desenvolver esse seminário. E foi, na minha avaliação, foi um sucesso, né, Humberto? Foi muito bem recebido essa iniciativa. Teve alguns desdobramentos já, né, Humberto? O seminário de Teflon Antônio já foi o segundo. Aconteceu um dia 3 de julho em Belo Horizonte, que é onde começou vamos colocar aqui os pontos de estrangulamento hoje da cadeia no estado de Minas Gerais. E Teflon Antônio foi um complemento desse, como o Wes colocou aqui, né? Teve a participação do senhor Antônio João, que é o pensador, o que arquitetou todo o processo desse arranjo governamental com o segmento através do cooperativismo mineral. Né? Ele foi a cabeça pensante por trás da pequena mineração, de organizar a pequena mineração em Mato Grosso através de cooperativa. Isso, e tivemos a presença do Gilson Cambuim, presidente da Cogavep, né? Outro grande nome da pequena mineração. Coordenador do ramo mineral do sistema OCB. Então, essas informações que eles levaram, e o senhor Antônio João, ele respalda muito quando essa organização ela passa primeiro pelo princípio, um dos pilares é o cooperativismo. Por quê?
é o que respalda na legislação. Primeiro, nós temos lá na nossa Constituição Federal, no artigo 174, que ele respalda isso, a organização através de cooperativas, que eles têm prioridade, né, da exploração mineral ou prioridade ali para adquirir título minerário, né, dentro daquela comunidade ou na região que eles atuam. Então, esse princípio que foi estabelecido em Mato Grosso, nasceu a Cogavep, Comipaz, entre outras cooperativas que hoje trabalham com êxito, né, na sua forma organizacional, na sua modelagem ambiental, né, de fazer a recuperação ambiental pós-atividade, gerando outra atividade econômica. Quando fazemos um paralelo com Minas, tive a oportunidade de visitar alguns garimpos, né, e na ponta conhecer a realidade desses garimpos. Nós estamos vivendo o Brasil colonial, picareta, a forma totalmente rudimentar, artesanal. Então nós já visualizamos alternativas de mecanização, tanto para ampliar a produtividade dessa mais operação, eficiência, dessa pequena mineração, quanto a segurança do próprio garimpeiro. Isso. Mas né? Fica uma pergunta no ar. Teófilo Otoni, ela é uma cidade de referência nessa questão de gemas no Brasil. E a mineração em Minas Gerais é o grande estado minerador no Brasil. Não necessariamente de gemas, né, de minério de ferro, mas Teófilo Otoni e essas regiões do entorno, as cidades do entorno, são referência em gema. Por que é que está assim ainda? Por que não evoluiu? O né? que nós avaliamos? Que lá existe a grande mineração e a micro, não tem o meio termo. Lá em Mato Grosso, quando a gente pega a Cogavep, já é uma média mineração, a modelagem de operação. Era para ter também avançado na mecanização, mas infelizmente ainda Minas está vivendo lá atrás. Então, quando nós visitamos e começamos a questionar, principalmente o senhor Antônio João, na expertise dele como geólogo, e observar algumas áreas e a forma de extração mineral, que é uma das coisas que eu pedi para o Wesley, que queria conhecer na ponta a realidade desse garimpeiro, ver as dores do setor, para que nós possamos estruturar um projeto que venha sanar essas dificuldades, ordenar a atividade não só na questão mineral, ambiental e na extração desse garimpeiro, né? Então vai exigir investimento em capacitação dessa mão de obra, investimento em mecanização, para que ele possa realmente usufruir dessa extração mineral de uma forma segura e que, a partir dessa capacitação, ele possa ter também um crescimento na sua renda. Mas tinha algum ente do Estado representado nesse seminário? Quer dizer, existe vontade do Estado em fazer isso? Porque lá no Mato Grosso, a Metamate, ela tomou frente da pequena mineração. Em Minas tem isso? Essa construção nós estamos fazendo com o deputado Zé Silva, né, que foi um dos preletores do evento, que é presidente da Frente Parlamentar da Mineração. Que é de Minas Gerais. Né? Nós já temos uma conversa com diretores da Agência Nacional de Mineração, que na diretoria colegiada tem 2 que são do estado de Minas, que já se dispuseram a contribuir com esse processo. Então, a partir do momento dessa visita, de visualizar ali e o que foi debatido no seminário sobre os desafios, né, e os potenciais que Minas Gerais tem, que são gigantescos, né? Imagina a margem que está ali da originação para a indústria. E hoje chegou num ponto de estrangulamento que esse garimpeiro, por questões de licença ambiental, conflito fundiário e a questão de título minerário, que eu fiz análise de boa parte da região ali, praticamente 100% dos municípios já tem o subsolo requerido. É exatamente isso que eu queria entrar, um ponto que eu gostaria de tocar aqui, essa questão da coexistência do grande com o pequeno. Deve ter algum tipo de conflito lá, né? Já que você falou que está tudo onerado. Aí é onde que essa modelagem de Mato Grosso, ela vai se encaixar, né, como uma luva ali. Então, a partir do momento desse diagnóstico do ordenamento mineral, boa parte está... O que a gente vai mapear? Onde que esse pessoal está trabalhando, estão fazendo a sua extração, né? E a partir do momento de constituição dessa cooperativa, ele já passa a ter um respaldo legal também para requerer ou sentar à mesa com uma mineradora e pedir uma anuência para que faça um recorte, às vezes de um título mineral de 5.000 hectares, liberar 100 hectares para uma cooperativa desenvolver a sua atividade. Talvez até menos, né? Porque a mineração é feita em pequenos... Então, e aí quando essa palavra coexistência, né, tanto para a mineradora, ela vai estar atendendo a comunidade local, ela vai estar fazendo o social também ali,
né? E vai ter um bom alinhamento, porque hoje o que predomina na região lá é a mineração de lítio e granito. Só para entender, você falou que esse solo já está requerido, eles são requeridos pelas grandes mineradoras. As grandes mineradoras. Subsolo. Então existe um conflito de interesses entre os grandes e os pequenos mineradores dentro do estado de Minas Gerais. Não é questão de conflito de interesse, é a força do maior que ele faz um requerimento diferente que lá dentro dessa região, que é conhecida como o epicentro das gemas em Minas e no Brasil, né? Teófilo Otoni é conhecida como a capital mundial das pedras preciosas, né? Isso. Então, o que nós observamos? Nesse cenário, nós encontramos uma cooperativa que está constituída lá em Coronel Morto. Mas dessa forma o garimpeiro que está lá está trabalhando ilegal se ele não tem a anuência da empresa, né? Olha o tamanho da confusão que vocês estão tentando organizar, né? Porque a partir do momento que você vai ter a anuência, você traz para a legalidade e aí entra o IBGM de garantir com que o garimpeiro tenha esse conhecimento e possa vender toda essa produção dele para a indústria de joia com toda a rastreabilidade, com toda a preocupação da originalidade dessa pedra, né, Écio? É importante salientar que esse projeto tem o apoio do governo do estado, né, de Minas Gerais. De Minas Gerais, tem o apoio do governo Zema. O deputado Zé Silva tem articulado com o governo para organizar, sistematizar isso, formalizar mas já tem o apoio político e a gente vai caminhar junto. Nessa oportunidade de Teófilo Otoni, em Belo Horizonte também, no primeiro seminário, mas nessa segunda oportunidade, nós reunimos, na verdade, a expertise, a nata da técnica, né? Gente de 40 anos de experiência, como o professor Osmar lá da Bahia. Especialistas mesmo. Especialistas, o professor Antônio João, e vários outros profissionais estavam lá presentes nesse esforço. Esse problema do relacionamento da mineração de pequena escala, mineração artesanal, com a grande mineração é uma coisa que está no Brasil todo, Rafael. Não é só Minas Gerais, não. No Brasil todo, inclusive está sendo hoje abordado de alguma forma no projeto 957, né, de revisão do Código de Mineração. Mas a pergunta é só um parênteses. Eu tiro, por exemplo, em Aripuanã. Lá é a Vale, né? Anexa. Eles não tinham interesse na mineração de ouro. Então, por mais que eles tinham a posse do subsolo, eles cederam para uma cooperativa para que fizessem. Existe interesse de garimpar gemas das grandes cooperativas de Minas Gerais? Das mineradoras. Das grandes mineradoras, perdão. O que existe é uma boa vontade de uma grande mineradora em Minas de participar do projeto. Ela já manifestou. Mas eu não gostaria de nominar nada por enquanto. não vamos aqui nos precipitar. O projeto ainda está no início. Exato. O importante é isso que a Rafaela levantou, não sei se foi a Rafaela Dias, né, da questão do relacionamento entre a mineração e a coexistência. Isso nós precisamos buscar isso. Urgente. Né? A mineração deve ser tratada como um todo. E ninguém está aqui subestimando as dificuldades de relacionamento entre a mineração e o poder público, enfim, e a mineração internamente, a mineração de pequena escala, a mineração de grande escala. O que nós temos que levar em conta é que existe um interesse comum da mineração artesanal e da mineração de grande escala, que é perfeitamente possível de coexistir. Ontem eu estava ouvindo um podcast, tinha o diretor de Relações Institucionais do IBRAM, o Mancini, ele tratando desse assunto, da importância de buscar uma aproximação, um entendimento, tem pontos de convergência que devem ser explorados, não os pontos de divergência. Uhum. A gente não está aqui para alimentar a divergência, nós estamos aqui para alimentar a convergência. E esse é o momento que a sociedade reivindica mais sustentabilidade, mais respeito ao meio ambiente, mais agregação de valor ao bem mineral produzido no país. Então é o momento de haver um entendimento entre a mineração de grande escala, a mineração de pequena escala, o setor público e a indústria, né, que é quem
absorve esses bens. E nesse sentido o IBRAM é um parceiro importante, né? Não tem Poderia dúvida. somar muito nesse projeto. Muito. Nós não levantamos esse projeto especificamente para eles, mas a gente reivindica, sempre que tem oportunidade eu coloco que essa aproximação tem que haver. Né? Tem que haver. Né? A gente sabe, por declarações de diretores do IBRAM, do risco. Como o setor joalheiro tem um problema de um risco reputacional, de um problema na mineração, a mineração de grande escala também tem, do qual o IBRAM representa. E hoje a mineração de pequena escala, a extração ilegal, né, prejudica a imagem da mineração como um todo. Né? Agora, a gente não vai resolver esse problema só com críticas. Apontando culpados. Nós temos que apontar soluções. Né? Então, nesse aspecto, eu tenho a convicção de que a gente vai conseguir uma aproximação e um ponto de convergência. Como que Mato Grosso chegou a esse nível? Trazendo o Estado para dentro ou primeiro houve a organização das cooperativas para depois o Estado intervir? Assim? Só dando continuidade nessa questão de Minas, Mato Grosso 20 anos atrás. Na região de Peixoto ali predominava as canadenses, as australianas, as júniors, que detinham a maioria do subsolo, né, dos títulos minerários. Então ali começou esse trabalho, através da COGAVEP, né, essa articulação com as mineradoras, para começar a fazer anuência para a COGAVEP trabalhar, né, em área garimpeira. Hoje converge o endereço, por exemplo, a Aura, que está iniciando uma planta em Matupá, já liberou mais de 5 anuências, né, para garimpeiros trabalharem. Por quê? Porque eles estão ligados à COGAVEP. Outras mineradoras lá, a Nexa também, ela é parceira nesse processo. Então, é como o S colocou, nós estamos trabalhando não para disputar espaço, né, mas para cada um estar dentro do seu espaço e convergir com os mesmos interesses para uma mineração sustentável, uma mineração responsável ambientalmente e social ali na região que ela está atuando. E assim todos ganham dessa forma. Não, eu digo assim, a gente tem que colocar as coisas de forma clara. Quando você fala que que o solo está requerido já para uma grande mineradora, às vezes a mineradora requeriu o solo para explorar outro tipo de minério, no caso minério de ferro, e não tem interesse em gemas. É isso que nós vamos... Então, assim, dá para todo mundo trabalhar ali de forma pacífica. E mesmo esse modelo que Peixoto avançou, é o que nós estamos levando, que a proposta é o quê? É mapear onde que esse pessoal está, para a gente chegar. Nós sabemos que o requerimento dele lá é para lítio ou para granito, ou outro bem mineral. Então não impede que o garimpeiro de pedras preciosas, seja uma água marinha, seja uma ametista, uma turmalina, ele possa operar ali. Então esse processo é o que nós estamos levando para Minas Gerais, para que ele ocorra, né? Como o S colocou, o Estado de Minas, o governo já iniciou, já tem essa percepção de desenvolver políticas públicas para esse pequeno, para o artesanal, para a pequena mineração, que está sendo sufocada. E está tendo um reflexo na cadeia, né, do mercado joalheiro, que é abastecida por essa base aí. Então, chegou no momento oportuno, né, para que nós possamos, junto, levar experiências de Mato Grosso, junto com o pessoal de Minas e o IBGM, construir um cenário prospectivo aí de êxito também para Minas Gerais, para a pequena mineração de Minas. Agora, com esse projeto, vocês acabaram plantando uma semente de esperança para quem está lá, de organizar o setor, de trazer uma nova visão, principalmente para o pequeno. Como é que está o cronograma desse projeto para avançar a partir de agora? A gente é um projeto ambicioso, ninguém nega isso. Gerou uma expectativa muito grande. Porque é uma coisa curiosa, porque a equipe que foi, particularmente aqui o Humberto, o professor Antônio João, terminou o seminário, eles continuaram, foram visitar a área de garimpo, né? E o pequeno minerador sentiu que ali tem gente que conhece o problema. Não é gente de gabinete, né? Então é gente que tem vivência, que pode contribuir, que o projeto é sério. Que o projeto é sério. Exato. E tudo mais. Então gera uma expectativa. Sim. E a gente tem que corresponder, esse é o nosso papel. Né? E como é que o IBGM se envolve nisso, né? O IBGM faz um papel meio de articulador, ele busca os parceiros relevantes, os atores e tenta juntar essa turma e falar assim, bicho, nós precisamos resolver esse problema, que é um problema de todos nós, do cidadão brasileiro, não é só do empresário, é de todo mundo, cada um tem que dar a sua contribuição.
A gente está envolvido também no esforço de dar mais transparência, rastreabilidade na cadeia do ouro, e através de um instituto que a gente criou, o ICMTC, a gente foi procurar quem? Procurar fornecedor de máquina e equipamento para a garimpo, porque tem interesse de ter uma operação mais transparente. As grandes empresas fornecedoras de retroescavadeira, de caminhão, o diabo, que está envolvido nisso, pô, entendeu? Você imagina uma empresa grande, vamos citar nomes aqui, veio a escavadeira com a logomarca dela sendo queimada no meio da Amazônia. Olha que risco reputacional que isso provoca, né? Exatamente. Então é um esforço coletivo, não é entendeu? Envolve setor público, envolve setor privado nas suas diferentes... esferas. Mas o setor público, a gente tem que reconhecer, Mato Grosso é um case de sucesso, mas o setor público, de forma geral, ele tem muito medo de se envolver com a mineração. A classe política, pela questão né? reputacional. Exatamente. Exato. Tem muito medo, tem muito receio de mexer com a mineração, ainda que seja para regulamentar, para regularizar, para trazer case de sucesso, para trazer resposta positiva para a população, né? Mas isso é um desafio para ambos, né? Tanto para o setor público quanto para a gente. A gente teve uma reunião agora há pouco ali que um olhou para a cara do outro, rapaz, onde que eu tô fazendo tá aqui? Né? O tamanho do problema, o tamanho do desafio. Mas como essa colocou, o garimpeiro que nós visitamos, diariamente eu tenho recebido 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, mensagem, bom dia. Quando é que você volta aqui? Com essa expectativa. Né? E eles buscam, por quê? Porque eles estão sofrendo na pele hoje a dificuldade de encontrar área para trabalhar. Então a construção, esse grupo de atores aí que foi formado no estado de Minas, né? Eu acredito que a gente está num processo de diagnóstico, né, para mapear. Nós não vamos resolver todos os problemas da pequena mineração de Minas, nós vamos por etapas, vamos selecionar ali 3, 4 municípios para iniciar esse projeto e ele passar de uma forma recorrente as operações, as ações, o êxito nessa relação de coexistência com as mineradoras, esse suporte do governo estadual de Minas, esse suporte do deputado Zé Silva, a gente começar a ver essa semente, começar a germinar e ver frutos dela. E aí nós vamos replicando, que aí já fica uma modelagem pronta para você replicar nas outras cidades, né? É um primeiro passo, né? Um primeiro passo. Alguém tinha que dar esse primeiro passo. E a gente tem pessoas que têm conhecimento dando esse primeiro passo com o apoio do IBGM, que poderia até não estar num processo como esse para não ter esse risco reputacional que a gente já contou aqui, né? Seria muito cômodo para o IBGM estar aqui, não, eu quero receber o ouro, quero receber as gemas legalizadas sem ter nenhum risco reputacional, mas não, o IBGM reconheceu que existe o problema e tem buscado a solução, um ator realmente muito importante. Quero aproveitar para parabenizar você, Écio, que tomou frente desde a questão da rastreabilidade do ouro, como agora com a questão das gemas, de organizar esse setor. Porque até então ninguém tinha metido a mão do tamanho do Instituto IBGM para resolver esse problema. Eu percebo assim, que o IBGM é do setor de joalheiro. O setor de joalheiro é indústria e varejo. Né? Você final da cadeia. De lá, do final para frente. Exato. Mas você está se envolvendo desde o começo porque você sabe o que isso representa lá fora. A pessoa que compra a joia quer saber da origem, tudo. E assim, o setor precisa sobreviver. Exato. E para sobreviver ele precisa se organizar, ele precisa estar lícito, ele precisa de boas práticas. Eu costumo dizer que nós, a indústria e varejo, a gente tem que ser parte da solução e não parte do problema. Perfeito. Né? Então, e como a gente somos os últimos elos da cadeia de valor, temos que puxar isso realmente. Né? E não é só... Tudo bem, a indústria de joias e o varejo estão se comprometendo com isso. Né? Mas eu acho que todos os setores deveriam fazer o mesmo. Né? Todos os setores que tenham alguma relação com a mineração, né, tem esse comprometimento. Então, através do Instituto ICMTC, por exemplo, a gente foi lá provocar o pessoal de máquina e equipamento, que tem falado, cara, nós precisamos estar juntos nesse esforço de mitigar o problema da extração ilegal de minerais no país, que é um problema, ninguém está dizendo que não é. Agora, é um problema complexo, é um problema que envolve setor público, envolve tributação, envolve regulamentação, envolve regulamentação em diferentes esferas, por exemplo, do suporte previdenciário para o pequeno minerador, né? Envolve
A questão tributária hoje olha para você ver que a situação do sistema tributário no Brasil hoje, se eu tenho uma indústria de joias em São Paulo e vou comprar pedra em Minas, ou comprar um mineral lá em Minas, eu tenho o ICMS, o interestadual. Se eu exporto bruto, ninguém paga nada. Então, quer dizer, é isento de imposto. Pois é, então você paga a diferença de alíquota quando você compra de um estado para outro, do ICMS? Tem o 12% da alíquota interestadual. Então, nós precisamos repensar, vai ser repensado agora, a gente está acompanhando essa reforma tributária, apesar de alguns problemas, mas ela em larga medida, ela é um alento, né? Perto do que nós temos hoje. Então o IBGM, que representa principalmente a indústria e o varejo, mas tem essa clareza, esse senso de cidadania, de envolver nesse problema. Eu acho bacana que vocês saíram daqui de São Paulo, uma megalópole, né, a maior capital do Brasil, e foram buscar atores em Peixoto de Azevedo, que é uma cidade tão pequena no interior do Mato Grosso e que ninguém sabe que concentra a maior cooperativa de garimpeiros do Brasil e com resultados e com sustentabilidade, né, que são assim fantásticas. E é muito legal isso, de estar descobrindo, estar fuçando, onde que está dando certo, vamos trazer isso para cá e vamos resolver. Né? Isso é sair do escritório e meter o pé na lama e conhecer a realidade. Essa é a realidade da mineração. A gente vive uma relação de amor e ódio com a mineração no Brasil. Sempre teve isso. Sempre né? teve. Sim. A mineração respondeu em larga medida pela interiorização no país, por exemplo. Né? O que motivou o sujeito, o ser humano, a avançar para dentro do território? A busca do ouro e das pedras. Né? E gerou coisas muito positivas, gerou coisas negativas, mas gerou muitas coisas positivas, o barroco mineiro, fundação de cidades, e tudo mais. Né? E o Brasil é uma potência mineral. Né? Só para a gente falar aqui do ouro e das pedras, é o 10º, se eu não me engano, está entre o 9º e o 10º produtor de ouro no mundo. Né? Poderia ser muito mais se tivesse um mapeamento geológico do território nacional. E um dos maiores produtores, mineradores de pedras coradas do planeta. Né? Tem uma das maiores províncias gemológicas do planeta, como você falou, a Teoflotone é a capital das pedras, porque está na província oriental, que é uma das mais ricas do planeta, que ainda tem muito o que produzir, em água marinha, turmalina, ametista e tudo mais. Né? Nós descobrimos a famosa turmalina Paraíba em São José da Batalha, se tornou a pedra mais valorizada que o diamante hoje. Né? Então, nós temos que explorar, no bom sentido, essa riqueza mineral de forma sustentável, responsável, profissional, né? E abastecer essa indústria que é maravilhosa, que é a indústria de joias, né? Cheia de simbolismo, cheia de que valor afetivo. Gera muitos empregos no Brasil, né? Não tenho dúvida. Empresas. Está no contexto da indústria criativa, né? Que é a que mais gera empregos, né? Por mais que você automatize, o elemento humano é imprescindível. Né? Então, Humberto, Paiva, Écio, muito obrigado a vocês pelo bate-papo. É sempre uma honra. Sempre interessante, sempre muito animador trazer vocês aqui, porque tem busca de soluções para problemas milenares, né? Como esse que a gente tratou nesse podcast aqui. Então, parabéns pela coragem, pela iniciativa de trazer essa solução para a pequena mineração. A pequena mineração precisa de representantes e, inclusive, tem aí o ICMTC, que está também comprando essa briga, e eu só tenho realmente que parabenizar vocês por essa coragem e determinação. Nós que agradecemos a oportunidade, Disney, Rafaela, de esse veículo do podcast Mineral, importante, com uma audiência muito qualificada, e levar essa mensagem. Não é IBGM isoladamente, não é Metamate isoladamente, não é o Disney, Rafaela ou o Humberto que vai minimamente mexer com isso. É um conjunto da sociedade. Então, esse veículo teu é importantíssimo para a gente levar essa mensagem e convocar todo mundo que se preocupa com o tema de vir contribuir. Mas Humberto, eu acho que ele quebra muito paradigmas. Quando eu vejo Humberto, eu penso assim, lá vem o embaixador da mineração. Embaixador da mineração. Com esse jeito calmo. Já ganhou um novo título, né? Com esse jeito calmo, com esse jeito sutil, sabe? Vai conquistando e vai mostrando que é possível. Muito é um prazer trabalhar aí com o Humberto. A gente tem. E assim, só tenho a agradecer tanto vocês, o Écio aí, que
Nos conhecemos em 2021, já andamos bastante aí, né? Já fomos no Crepurizão, já fomos em vários lugares aí. E eu creio que vamos ampliar as fronteiras aí para contribuir com a mineração de pequena escala, que como vocês já comentaram, tem cidades como Coronel Murta, lá tem 9 mil habitantes, em torno de 3 mil são garimpeiros. Né? Olha o impacto disso. 33% da população. E os telefonemas, as mensagens que eu recebo diariamente, que a cidade parou totalmente, né? Porque teve uma operação esses dias. Então, a nossa preocupação, né, de levar o conhecimento, graças a Deus, o que a gente já recebeu de informação e conhecimento, transmitir e transformar essas vidas. Para que as pessoas trabalhem de forma lícita, né? Sim. Dentro da regularidade. Que o garimpeiro, ele sai ali, ele ande numa BR tranquilamente com a pedra, com a originação dela, com a rastreabilidade. E no final das contas, quem ganha não é só o garimpeiro, quem ganha é o Brasil. A gente tem vários exemplos de pedras que saíram daqui com valor ínfimo, que viraram pedras reconhecidas a nível internacional com valores altíssimos. Então, a partir do momento que você organiza e traz conhecimento para o pequeno do que o produto que ele tem na mão tem valor, é outra realidade. Então eu parabenizo, né, o Écio, a iniciativa do IBGM, né, que tem sido uma grande liderança, e eu acredito que toda essa semeadura que está sendo feita nesse momento, a colheita ela vai ser extraordinária, né, e esse setor em Minas Gerais ele vai ser transformado e daqui os próximos 5, 6 anos aí nós vamos ver um ambiente totalmente diferente, totalmente favorável para todo tipo de negócio, seja para o pequeno, para toda essa cadeia de valor das gemas, né, do mercado joalheiro, vai ser abastecido com licitude, né, com responsabilidade ambiental, social. Então é isso que a gente está trabalhando firme aí e assumimos esse compromisso, essa parceria aí já nos 2 anos aí com o IBGM e com o Écio, e eu acredito que nós vamos ter grandes resultados, como Mato Grosso teve. E o nosso podcast está de portas abertas para trazer as informações a respeito desse projeto, mostrar os avanços. Afinal de contas, o nosso conteúdo foi criado, nosso podcast foi criado para mostrar esse tipo de conteúdo de forma positiva, porque negativa a gente já vê em vários canais de comunicação por aí. Isso é disso. É só isso que sai, né? É isso que dá ibope da gente. E antes de encerrar o nosso podcast, eu tenho aqui um mimo para o nosso convidado, que é uma caneca do IBGM Cast, que é parceiro do podcast Mineral, o IBGM, que também é patrocinador do nosso podcast. Eu não vou dar uma nova caneca pro Écio, porque o Écio já tem uma coleção de canecas. Figurinha carimbada nesse podcast, né? É nosso sócio aqui. Essa é do Humberto. Rafaela, até que enfim, Rafaela, ganhou uma caneca. Até que enfim, já pensou? Até que enfim não, rapaz. Você podcast Mineral, ainda bem que existe o IBGM Cast. Ó, parabéns, Écio, mais uma vez pela iniciativa. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Você tem que ver com quem você anda, Humberto. Cara. Mas eu vou falar pra você. Ainda bem que eu colo só em cara forte, viu? Você não ganhou só uma caneca aqui do podcast. Você não ganhou a caneca do podcast Mineral, porque você ganhou uma coisa mais preciosa do nosso podcast, sabe o quê? Nosso coração. Isso. Obrigado. Sou grato por isso. Obrigado, Disney. Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês por participar do nosso podcast. E agradeço mais uma vez a você pelo carinho da audiência. E se esse podcast fez sentido para você, leve para que mais pessoas conheçam esse conteúdo, conheçam o mundo da mineração e a importância que ela tem para regiões brasileiras e principalmente para a economia do nosso país, porque a mineração transforma vidas. E aqui a gente fala de mineração porque mineração é essencial. Essencial também a sua audiência. Podcast Mineral. Apoio. IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.